A aula de hoje, eu vou pedir, mas vou sugerir a vocês bastante atenção, que é uma aula muito importante. Eu vou tratar com vocês hoje de antecipação dos efeitos da tutela, tá? Por que eu estou sugerindo e pedindo bastante atenção para vocês? Para vocês terem uma ideia, eu estou dando uma pós-graduação para uma turma de funcionários do STJ. São técnicos e analistas, alguns assessores de ministro do STJ. E esse módulo que eu estou dando na pós-graduação chama tutelas de urgência. Tutelas de urgência. E vocês não têm ideia do tanto de dúvida que o pessoal traz para a sala de aula. Mesmo o pessoal que já se formou, já passou num concurso do STJ, já trabalhou um tempo dentro do tribunal até ser puxado para um gabinete de ministro e começar a fazer processo na assessoria, tá? Então, se vocês acompanharem direitinho aqui, vocês estão na graduação, eu vou numa dinâmica mais tranquila, vocês vão sair daqui sabendo a matéria e não vão levar essa dúvida como é comum que os bacharéis levem, tá? Para efeito de prova, não só a minha, de qualquer concurso, sempre, 100% questões com antecipação dos efeitos da tutela, tá? Mais de uma questão, sempre, ok? E para vocês entenderem esse tema legal, a gente primeiro vai usar aquela última classificação que eu deixei no quadro, aula passada. Vocês se lembram? O pedido, a gente estava falando do pedido, né? O pedido é o quê? Certo e determinado. Segunda classificação, o pedido pode ser cumulativo, sucessivo, combinatório e alternativo. E a terceira, o pedido é imediato. Alguém sabe qual a diferença? Vocês já estudaram, passaram por alguma classificação semelhante? Oi? O objeto, o imediato é a primeira coisa que você faz para construir. O imediato é entrega de um armário. O imediato seria fazer o armário e o imediato seria o armário. Não é bem por aí não. Olha só, deixa eu voltar aqui do objeto, a gente voltar aqui para a causa de pedir. Vocês se lembram que a causa de pedir se divide em duas? Causa de pedir? Lembram disso? Não? Quais são os elementos da ação? Elementos identificadores da ação. Vamos lá. Semestre passado vocês estudaram conexão, não estudaram conexão? Continência? Litispendência? O que é litispendência? Litispendência é aquela situação em que eu me deparo com duas ações que são idênticas, não é? Por que fala litispendência? Litis de lide, pendência, tem uma lide pendente. Já existe uma lide idêntica aguardando o julgamento, ok? Como é que eu posso pegar duas ações, olhar para as duas ações e dizer elas são idênticas? O que eu procuro nelas? Viu como vocês sabem? Eu procuro os elementos identificadores da ação. Eles servem para identificar a ação, tá? Não importa o advogado, não importa a forma que está redigida, não importa nada disso. O que importa para comparar duas ações? Eu tenho que ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto pedido, não é isso? Então, até aqui lembraram, né? Não posso confundir com as condições da ação, ok? Quais são as condições da ação? Legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, tá? Quer um macete para nunca esquecer? As condições estão associadas aos elementos. Ó, parte. A parte eu identifico. O João está nessa ação e o João está nessa ação, ok? Agora, para o João poder estar exercendo o direito de ação, ele tem que ter alguma coisa a ver com aquele objeto, não tem? Então ele tem que ser parte legítima. O pedido que ele está fazendo
se nessa ação ele está pedindo X e nessa ação está pedindo X, o pedido é igual. Mas para ele exercer o direito de ação, esse pedido tem que ser juridicamente possível. Possibilidade jurídica do pedido, tá? E aquilo que motiva a parte a pedir tem que servir para alguma coisa. Esse servir para alguma coisa está dentro da ideia de interesse de agir. Na verdade, o interesse de agir, a gente afere ele com três finalidades aqui, né, ou características. Seria a necessidade, a adequação, alguém lembra o último? E a utilidade. Só para repassar rapidinho. Como é que eu verifico se existe interesse de agir? Se a parte tem interesse de agir, também chamado interesse processual. Necessidade. Senhor juiz, eu já tentei de todas as formas fazer com que o réu cumpra a obrigação. Voluntariamente ele não cumpre. Eu preciso do judiciário. Eu preciso da intervenção estatal. Necessidade, tá? Adequação. Eu quero o carro da Polícia Federal perseguindo um traficante, ele bate no meu carro e me causa um dano. Eu processo a União para pedir a reparação do meu prejuízo. Eu posso processar a União com mandado de segurança, pedindo para ele reparar meu prejuízo? Não, porque não é a via adequada. Eu tenho que ir numa ação ordinária, uma ação de reparação de danos, tá? E a utilidade, aquela decisão tem que servir para alguma coisa. Se já se esgotou no tempo, se já o objeto já desapareceu, a gente converte aquilo em perdas e danos, mas você não vai insistir com um pedido que não tem utilidade alguma, tá? Sempre que vocês pensarem em interesse de agir, pensem em necessidade, adequação, utilidade, ok? Então, ó, desse lado de cá, a gente tem as condições da ação. Do lado de cá, a gente tem os elementos identificadores da ação, ok? Se quiser lembrar, a condição vem antes, né? Para ele poder exercer o direito de ação, ele precisa preencher, atender as condições da ação. E aí, depois que ele atende as condições da ação, é que ele se identifica perante o judiciário, ok? Ah, mas eu fui no cursinho e me ensinaram aí um macete, que era o pique-poque, sei lá, POC e PIO. Condições da ação é PIO e elementos é POC, que é objeto, partes e causa de pedir, possibilidade jurídica, interesse e legitimidade. Mas eu não recomendo que vocês fiquem com esse decoreba aqui não, porque chega na hora vocês nem lembram o que é PIO e o que é POC. Ah, o PIO é elementos, ou você já confunde esse P aqui com possibilidade jurídica do pedido e já se perde no resto, tá? Eu acho melhor vocês entenderem, fica mais claro. Ok, essa revisãozinha para a gente lembrar da causa de pedir. O que é a causa de pedir? Você bate a porta do judiciário, o juiz pergunta quem é. Segunda pergunta dele, o que você quer? É o pedido. E aí você diz, eu quero isso. Causa de pedir é a terceira pergunta. Por quê? Por que você quer isso? Né? Seu juiz, é o Eric, o que você quer? Eu quero que o João me indenize, me pague R$5.000, porque me pague R$5.000. Aí vem a pergunta, por quê? Como é que eu respondo isso? Vamos, batida de carro. Por que eu quero R$5.000? Quero que o senhor condene ele me pagar R$5.000. Por quê? Porque ele me bateu no meu carro, me causou um prejuízo de R$5.000. Posso continuar? Tem um outro porquê? E o Código Civil diz que todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Percebem que existem dois porquês? Um porquê fático, um porquê no mundo dos fatos, bateu no meu carro, e um porquê no mundo jurídico. Tá todo mundo acompanhando? Vocês estão meio assim extasiados?